Fala pessoal, nessa aula eu gostaria de falar para vocês aqui sobre variáveis qualitativas e probabilidade. Como lidar com associações entre variáveis qualitativas? Bom, um dos exemplos, que não é um gráfico muito famoso, é o gráfico de pizza, certo? E uma coisa característica da variável qualitativa é que as somas das suas categorias, seja ela binária, é, ordinal, etc., tem que somar 1, ou seja, tem que somar 100%. Então a gente tem aqui que, por exemplo, sei lá, quem recebeu o placebo morreu ah, uns 40%, sei lá, uns 30%, e quem recebeu a droga morreu uns 15%, 20% por aí. E quem, quem ficou vivo tem que somar 100% em relação aos que morreram. Tem que ser o número total de indivíduos que tava ali no estudo. Então, de maneira geral, uma variável terá que se encaixar em uma de duas ou mais categorias mutuamente excludentes e somar 100%, ou seja, vivo e morto tem que ser mutuamente excludentes, certo? Ou o cara tá vivo ou ele tá morto. Ou a moeda da cara ou ela da coroa. E a gente tem 50% de probabilidade, né, numa moeda justa de quando você joga de cair cara ou de cair coroa, tá? E a longo prazo, se a gente for quantificar isso a longo prazo, a gente tende a chegar, se a gente fazer 1000 lançamentos, por exemplo, a gente tende a chegar aqui 50% dos lançamentos, 50% mais ou menos deu cara e 50% mais ou menos deu coroa. Aqui, por exemplo, gênero masculino e feminino. 25,7 mais 7,4,3 soma 100%. Agora, se você tiver mais do que uma categoria, ó, menos de 20 anos, de 21 a 30 anos, mais de 30 anos e não resposta, se você somar isso daqui, tem que dar 100%. Tá? Tá na natureza da variável qualitativa. Logo, para uma distribuição binomial, teremos que P mais Q é igual a 1. Tá? Elas precisam, né, somar 100%. Então, a distribuição binomial, ela ajuda bastante a gente a entender variáveis qualitativas. E aqui esse outro exemplo no gráfico de pizza. Outro exemplo aqui, ó, de frequência, né? Probabilidade como frequência de homens e mulheres que somam 100% na amostra de um estudo particular. Então, apesar da proporção de indivíduos na população ser fixa, em uma amostra a gente pode ter qualquer valor. Com a população, com a amostra infinita, você tem que, com uma moeda justa, é equiprovável você ter cara e coroa. Agora, quando você faz quando você joga 10 moedas, por exemplo, e aqui a gente tem 10 resultados de 10 lançamentos de moeda, pode ser que caia metade, metade, ou seja, 5 caras, 1, 2, 3, 4, 5, e 5 coroas, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isso aqui seria um P de 1, 100% compatível com a hipótese de teste, né, que é a moeda justa. Agora, você pode ter um cenário um pouco diferente. Dá 7 caras e 3 coroas. Isso seria um P de 0,2. Vamos voltar e ir de novo. Aqui eu tenho aquele cenário que dá 50-50. E aqui eu tenho um cenário que dá 70-30. Então, só o que muda aqui é que dá
2 caras a mais numa sequência de 10 lançamentos. Quanto maior for a sua amostra, tá? Quanto maior for o número de... quanto mais vezes você jogar essa moeda, mais próximo ela estará da população, tá? Do que se espera de uma moeda justa. Em uma moeda justa, esperamos que o parâmetro P, proporção, seja igual a... Aqui está errado, tá, gente? É 0,5 e não 0,05. Isto é, existe a mesma probabilidade de caras e coroas. E aqui a gente tem esse experimento aqui realizado por esse cara, John Carrick's Coin Tossing Experiment. E ele faz aqui, ó, em 10 lançamentos, ele encontrou, sei lá, 40% de caras. 4 caras e 6 coroas. Lá pro 100, ele encontrou talvez aqui 0,44%, tá? Ou seja, 44 de 100 deram caras e 66 deram coroas. Quando ele vai aumentando, a lá 1.000, 10.000, ele vai ficando mais próximo, ó, do 0,5, que é o parâmetro populacional que se espera com uma moeda justa, que é o parâmetro populacional, ou seja, o parâmetro com a amostra infinita, tá? Quando ele está em 1.000 aqui, ó, ele está chegando próximo do 0,5, ou seja, ele vai ter aqui talvez umas 550 por aí, 550 caras e 450 coroas. E aí, conforme para somar 1.000, né? Conforme ele vai aumentando até chegar a 10.000, olha só como próximo ele ainda não chegou no 0,5 exato, mas ele está muito, muito próximo. Tá. Então, essa é a questão aí do quanto maior for sua amostra, mais próxima é a história da população. Então, se a gente fizer várias amostras e calcularmos a proporção em cada uma delas, elas tenderão a uma curva normal com média semelhante à proporção na população. Isso é a distribuição binomial, tá? Então, essa é uma distribuição é do número de caras de 20 jogadas de moeda. E aí, eu imagino que tenha sido cada uma das 20, o cara jogou a moeda 20 vezes, tá? Então você teria nessa imagem aqui 400 jogadas de moeda, só da mesma moeda, só que separada por 20 experimentos, né? Vamos dizer assim, vou jogar essa moeda 20 vezes e ver quantas vezes ela vai cair cara. Algumas vezes vai ser, opa, só caiu só 6 vezes, opa, caiu 7 vezes, opa, caiu 8, mas quanto mais você vai jogando, mais próximo é de chegar a P igual a 0,5, que seria, no caso de 20, seria 10, que é 50% de 20. Então, a longo prazo, você tem que a binomial ela vai se aproximando de uma normal, e isso é muito útil para a gente. Então, agora eu vou falar sobre proporções e margens de erro.